Bem-vindo, queridos alunos. Pessoal, vamos lá para mais uma aula. Função quadrática. Função quadrática é uma função ax ao quadrado mais bx mais c, onde o meu a, meu b e meu c são os meus coeficientes. Na aula passada falamos um pouquinho como se constrói o gráfico, né? Você chuta ali os valores e acha ali os pares ordenados, traça os pontos e depois só passa a linha, que no caso é a parábola, né? A função quadrática, a linha do gráfico é uma parábola. Nós vimos que se o a é maior do que zero, a minha parábola tem concavidade para cima, e se o a é menor do que zero, a concavidade da parábola é para baixo. Lembrando que a interceptação em y é o coeficiente c, né? Eu tenho nesse exemplo aí o 3, que é o coeficiente c, e se você observar, ele está cortando o eixo y. O ponto C ele está no eixo y. Tá? Olha lá, o ponto em que a parábola intercepta o eixo y é o coeficiente c. Tá? Lembre-se disso, beleza, galera? Então é o seguinte, vamos calcular o zero da função, galera. É o x1 e o x2. Tá? Sempre vocês calcularam, tá? Mas eles podem ter esse nome aí de zero da função. E aí eu uso a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula do discriminante, né? Como sempre, e aí para achar o meu x1 e o x2. Lembrando que se o meu delta é maior do que zero, eu tenho dois números distintos, né? Aí no meu x1 e o x2, tá, gente? Dois números reais distintos. Se o meu delta for igual a zero, então eu vou ter o x1 e o x2 iguais, eles vão passar aí no mesmo ponto, tá? E se o meu delta for menor do que zero, eu não tenho raiz real, então o meu gráfico, minha parábola não intercepta o eixo x. E aí nesse exemplo, aí na frente, x ao quadrado menos 4x mais 3. Então você joga no discriminante, acha o delta, calcula a Bhaskara, acha o seu x1 e o seu x2, né, que é 1 e 3, e desenha o gráfico. O x1 e o x2 você joga no gráfico, que eles sempre vão estar no eixo x, né, e a parábola corta eles, passa por eles, né? Então eu tenho aí o meu gráfico. Bom, galera, tá aí o vértice do gráfico, né? É o xv e o yv. O xv é o ponto central entre o x1 e o x2, né? E o meu yv é o máximo que a minha parábola subiu ou desceu. É o ponto extremo da parábola, tá? Tá aí a formulazinha de calcular o xv e o yv. O xv é o menos b sobre a, você tem isso já. O yv você tem aí menos delta sobre 4 vezes a, né? Usando aí todos os dados que você vai ter no exercício. A construção do gráfico, você tem que calcular o x1 e o x2, que é o zero da função, calcular os vértices xv e yv e saber aí aonde a parábola intercepta no eixo y. Aqui nós temos um exemplo clássico. Eu tenho ali uma função, aí eu calculei meu coeficiente c, né, que é onde o gráfico passa em y, os zeros da função, que é o x1 e o x2, já calculado, né, e o meu xv e o yv, tudo calculado. Temos aí um resumo do sinal da função quadrática. Quando o meu a é maior do que zero, eu tenho aí a concavidade para cima. Meu a menor do que zero, eu tenho as concavidades para baixo. Meu delta maior do que zero, eu tenho x1 e x2. Meu delta igual a zero, x1 é igual a x2. E meu delta menor do que zero, a minha parábola não intercepta o eixo x. Segue o exemplo. Eu tenho lá a função x ao quadrado mais x menos 6. Calculo o discriminante, o Bhaskara, acho o meu x1 igual a menos 3, o meu x2 igual a 2, né? Tá ali já o meu gráfico.
E aí eu vou calcular o sinal da função. O que é o sinal da função, gente? Gente, o sinal da função é o seguinte. Olha só, acima de 2, a parábola está subindo. Acima do ponto menos 3, a parábola está subindo. Então quer dizer que x maior do que 2 e x menor do que 3, a parábola sempre vai subir. Eu vou explicar isso no vídeo aula que eu preparei. E entre x2 e x1, né, a minha parábola tem sinal negativo. Mais um exemplo aí, eu tenho uma função g de x igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 5. Peguei, calculei o x1 e o x2, que é menos 5 menos 3, e tá lá, ó, um x maior do que 3, a minha parábola vai descer. Um x menor do que menos 5, a minha parábola também vai descer. Então o sinal é negativo, tá? Porém, o x entre 3 e menos 5, o sinal da função vai ser positivo porque está do lado de cima do eixo x. Aí o valor mínimo e o valor máximo, né? Se a função tem a concavidade para cima, então a parte de baixo dela é dita como valor mínimo, que é o extremo da minha concavidade, tá? Da parábola. Então, o extremo, a parte de baixo aí é o valor mínimo, tá? Concavidade para cima, o extremo da parte de baixo é dito como valor mínimo, tá? E quando a minha concavidade é para baixo, a extremidade da parábola no ponto de cima, aí, o ponto V, é dita como valor máximo. Tá? Então, concavidade para baixo, o extremo de cima da minha concavidade é dito como valor máximo. Então, beleza, galera, vamos lá. Vamos ver aqui o sinal, né, ou os sinais de uma função quadrática. Tá? Primeiramente, nós vamos resolver aqui, né, a fórmula discriminante, vamos achar o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, meu delta é igual, meu b ao quadrado é 2, 2 ao quadrado menos 4, vezes meu a é 1, vezes meu c, que é menos 3. Então, delta é igual a 4 menos 4 vezes 1, 4. Primeiramente, né? Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. Então, meu delta é igual a 16. Beleza? Vamos fazer aqui agora, achar Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Ok? Então, ó, x é igual, meu b é 2, então, menos 2, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Ok? Então, isso vai ficar x igual a menos 2, mais ou menos raiz de 16, 4, dividido por 2. Beleza? Então, x1 vai ser, vou escolher o sinal de mais para x1, então menos 2 mais 4 vai dar 2, dividido para 2 dá 1. Ok? O meu x2 vou escolher o sinal negativo, então menos 2 menos 4, menos 6, dividido por 2, dividido por 2 dá menos 3. Então, galera, descobri o meu x1 e x2. No sinal de uma função quadrática, você não precisa desenhar o plano cartesiano, tudo aquilo. Você apenas vai mostrar aí o sinal da função. Então, você só apenas faz uma linha, tá?
Bom, você sabe que a função é quadrática, então vai ser uma parábola, porque aqui o meu ax ao quadrado, então é uma função que tem 2 pontos em x, então você já sabe que vai ser uma parábola. Lembrando, o meu a é positivo. Aqui, ó, o meu elemento aqui do segundo grau, ele é positivo, então a parábola é para cima. Tá? Lembrando que se o meu a é positivo, maior do que zero, a parábola é para cima. Se o meu a é negativo, a parábola é para baixo. Beleza? Então vamos lá. Então o meu x1 deu 1 e o meu x2 deu menos 3. Tá aqui. Bom, lembrando que em uma régua, né? Como eu não estou desenhando aqui o gráfico, em uma régua, se o zero estiver aqui, né? Os números negativos estão para o lado, sempre para o lado esquerdo nosso e direito aqui do quadro, né? E os números positivos sempre para esse lado, ok? Então vamos lá. Galera, você percebe que o gráfico está subindo? Se o gráfico está subindo, esse sinal aqui é sempre positivo. Do ponto 1 para cima, o gráfico está subindo. Então isso aqui, ó, é positivo. Toda essa região para o infinito é positivo. Ok? Percebe que do menos 3 para cima é o quê? Positivo também, porque ó, o gráfico está subindo. Ok? É o lado positivo. Agora, no intervalo entre menos 3 e 1, o gráfico fez o quê? Ele passou a linha X, ó. Então aqui é negativo. Essa área aqui, essa parte do gráfico é negativo. Tá? Então, galera, é o seguinte, você pode aqui eu só vou dizer aqui que a parábola é com cavidade para cima, porque o meu A é maior do que zero, tá? Ó, uma A maior do que zero, parábola para cima, tá? Então, quais são os sinais da função? Gente, os sinais estão aí, ó. A partir desse 1 aqui, ó, vai ser positivo, porque a parábola, né? Os dois dos lados aqui estão subindo acima do eixo X e entre os dois zeros da função aqui no x1 e x2, a parábola corta o eixo X, aqui essa parte é negativa. Bom, então eu posso dizer o seguinte, na minha f de x, na minha função, vai ser maior do que zero, quer dizer, positivo, né? Positivo, quando o meu x vai ser positivo para x menor que menos 3, tá? E x maior do que 1. Então, ó, quando x for menor do que 3, ó, a minha parábola vai estar subindo. Vou dar exemplo. Aqui tem 1, talvez aqui, ó, seria 0, menos 1, menos 2, menos 3. Se aqui fosse menos 4, olha só onde está o par ordenado, ó. O gráfico vai estar subindo. Então, para todo x menor que menos 3, o gráfico vai estar subindo, vai ser positivo. Para todo x maior do que 1, ó, se aqui fosse 2, ó, ele vai estar numa região aí positiva do gráfico, tá? E também
Na parte negativa, a minha função vai ser menor do que zero, gente, para quando o meu x for menor do que 1 e maior que menos 3. Quer dizer, entre 1 e 3, a parte do meu gráfico aqui vai estar negativa. Toda essa área aqui, tá? Então, para qualquer número entre 1 e menos 3, ele vai estar aqui na parte negativa do gráfico. Tá bom, gente? Só isso. Então, tá aí. Esses são os sinais aí da função quadrática.